vidas. O propósito é ouvir a voz daquele que nos criou, daquele que tem propostas de vida para as nossas vidas, para os nossos caminhos. E é para isto que esta igreja está aqui nesta noite, para ouvirmos a voz dele, porque o melhor ele tem para o nosso viver. Aleluia. Eu convido os irmãos para juntos abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro da revelação de Deus, da vontade de Deus. Primeiro gostaria de convidar a todos para lermos no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Versículo 3 diz: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 5: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Ainda, queridos irmãos, ainda gostaria de ler com a igreja no capítulo 39 do livro de Gênesis, ou melhor, capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo 3 diz assim, a palavra de Deus. Versículo 2 e 3 diz assim: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Versículo 3 diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele em paz, pacificamente. Ainda no versículo 5 diz assim: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Aleluia. Aleluia. Ainda, queridos irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 42, mas antes eu gostaria de ler no capítulo 41, versículo 50, diz assim a palavra de Deus: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Para concluirmos, irmãos, esta sequência de leituras, capítulo 42, versículo... ou melhor, capítulo 30 e... ainda no 41, perdão, capítulo 41, para concluirmos, versículo 37 e 38, diz assim a palavra de Deus: E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém, amém, amém. Incline suas cabeças, queridos irmãos, e façamos uma oração a Deus agradecendo esta palavra. Pai querido e eterno, nós queremos te louvar, Senhor, porque tens falado com a tua igreja e com o teu povo até o presente.
Oh, bendito Senhor e Criador dos céus e da terra, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Queremos ouvi-la, Deus, porque é o melhor para o nosso coração, é o melhor para o nosso corpo, é o melhor para a nossa relação social, para a nossa relação familiar, é o melhor para as nossas relações interpessoais. Poderoso Criador, sabemos que a Tua voz tem o melhor caminho para as nossas vidas. Poderoso Criador, fala, Deus, e continua falando, Deus bendito, assim como temos ouvido até o presente, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Seria, irmãos, de um significado muito vago, ou por que não dizer, de quase significado algum, se estivéssemos aqui para ouvirmos mais um homem, ou ouvirmos mais um indivíduo que tem ideias novas, ou coisas que apenas mexa com as nossas emoções. Seria algo que apenas iria acrescentar um pouco mais de conhecimento no nosso campo mental, no campo do nosso cérebro. Mas a palavra de Deus, queridos irmãos, ela vai muito mais além, muito mais além do campo da mente, da área do intelecto, a área do raciocínio humano. A palavra de Deus, ela alcança a alma e o espírito. O escritor aos Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções da alma e segredos do coração. Oh, louvado seja o Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas, porque Ele disponibilizou para o homem, para a minha e para a tua vida, a sua palavra. Porque através da revelação da palavra de Deus, nós somos alimentados espiritualmente, nós nos enchemos do poder e da graça e do conhecimento daquele que é o Senhor dos céus e da terra. Bendito seja Deus. E para isto a igreja se encontra aqui reunidas, e todos quantos estão com os ouvidos atentos também estarão ouvindo a poderosa, bendita, singular, a beneficente, aquela que beneficia em todas as áreas do corpo, da alma e do espírito, a poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o salmista, conforme lemos, ele escrevendo acerca de algumas bênçãos, e estas bênçãos, ela apresentando as suas abrangências, apresentando até onde estas bênçãos alcançam. Ele escreve no capítulo 128 e diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, louvado seja Deus. Ele aqui começa a colocar um dos benefícios do homem que teme ao Senhor. Temer a Deus, queridos irmãos, é respeitá-lo. Temer a Deus é estar submisso à sua palavra, submisso aos seus preceitos, submisso aos seus mandamentos. Estar bem-aventurado é ser feliz, é desfrutar de uma felicidade que independe das circunstâncias do mundo em que vivemos. Por quê? Porque tememos a Deus. Mas o salmista continua dizendo: pois comerás o trabalho das tuas mãos. Ele começa a dizer que aquilo que você semear, aquilo que você trabalhar, você vai usufruir. Ninguém vai tocar, ninguém vai afligir os benefícios advindos dos trabalhos da tua mão. Mas ele ainda continua, querido irmão: feliz serás, em ti irás bem. Queridos irmãos, nós notamos aqui que o salmista, ele apresenta pelo Espírito de Deus 4 benefícios de Deus para as nossas vidas. Primeiro é o bem-aventurado. Segundo, comerás o trabalho das tuas mãos. Depois serás feliz, e depois te irás bem. Querido, isto significa, é uma garantia da palavra de Deus, que Deus garante não apenas para a minha vida, mas para cada indivíduo que queira temer ao Senhor. Que queira temer ao Senhor, ele vai usufruir de uma bem-aventurança. Ele será bem-aventurado perante Deus. E aquele que teme ao Senhor comerá do trabalho das suas mãos. Ele será feliz e ele se irá bem. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, o salmo ainda continua mostrando os benefícios daqueles que temem ao Senhor. A tua mulher será
será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja Deus, que nós possamos tomar posse destas garantias, destas bênçãos que Deus garante por intermédio da sua palavra. Mas o salmista ainda continua elencando, citando bênçãos para as nossas vidas. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Queridos irmãos, nós temos aqui um leque de bênçãos à nossa disposição, que o nosso coração nesta noite vem estar despertado para que possamos abastecer-se da fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você nesta noite deixar a palavra que há de gotejar sobre a tua vida de uma forma abundante, a tua fé vai ser alavancada, a tua fé vai ser despertada, e você começará a ver a palavra de Deus de uma forma diferente. Você estará mais atento e desfrutará destas bênçãos que são garantias de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Bendito seja Deus. Nós queremos, queridos irmãos, diante de tantas bênçãos aqui citadas, nós queremos focar o versículo 2 do capítulo 128, que diz: e te irá bem, e te irá bem, e te irá bem. E quando eu comecei a ler estes versículos, eu comecei a observar a vida de José. E te irá bem. José, queridos irmãos, se nós começarmos a observar no capítulo 49 do livro do Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó começa a abençoar os seus filhos antes de partir, e no capítulo 49, versículo 22, está escrito da seguinte forma: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre os muros, os flecheiros deram amargura e os flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente, pelas mãos do Deus de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Queridos irmãos, nós percebemos aqui a identidade que Jacó, a promessa que Jacó fez acerca de José. José é um ramo frutífero. Oh, louvado seja Deus. Isto, queridos, se encaixa com o que nós acabamos de citar do capítulo 128, versículo 2 do Salmo: e te irá bem. José era um homem que era próspero, era um ramo frutífero junto à corrente de águas. Queridos, nós entendemos que Deus, nem sempre quando Deus garante que nós somos ramos frutíferos, haveremos de produzir frutos, e o nome dele será glorificado por nossas vidas. Nem sempre nós usufruiremos de águas tranquilas, nem sempre estaremos em meio ao mar de rosas, mas Deus garante que se nós permanecermos junto à fonte de águas, a fonte que não se esgota, a fonte que não seca, a fonte que está escrito no capítulo 7, versículo 38 do Evangelho segundo escreveu São João: Jesus se pôs em pé e disse: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Bendito seja Deus. Esta fonte que não se esgota, esta fonte que não se acaba, é a fonte que nós precisamos em todo momento e a todo instante estarmos junto dela, para que o Salmo 128 venha cumprir-se em nossas vidas. E te irá bem. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando começamos a observar a vida de José, Deus garantiu na sua palavra, Deus garantiu através da revelação de seu pai Jacó. José é um ramo frutífero junto à corrente de águas. Os flecheiros o abordaram, os flecheiros o atacaram e o aborreceram. Queridos irmãos, as flechas virão, todas as situações
situações contrárias podem vir, mas se você continuar e permanecer e estiver junto à corrente de águas, à fonte inesgotável, ao ribeiro da eternidade, ao ribeiro do trono da graça de Deus, você terá todas as condições, todas as garantias divinas para superar as dificuldades e ser abençoado pelo poder e a graça de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, queridos irmãos, que José tinha uma identidade, e esta identidade nós precisamos aprender para que possamos viver essa identidade. É uma identidade modelo que precisamos refletir em nossas vidas como cristãos, para experimentar o poder, a providência, a soberania, a graça de Deus sobre as nossas vidas. No capítulo 37, como acabamos de ler, está escrito que José, no versículo 2 está escrito: e José trazia uma má fama deles a seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Queridos irmãos, como nós sabemos, José tinha 11 irmãos, ele era o 12º, ele era um dos mais novos, e José estava lá, estava presente entre os irmãos, e os irmãos se portavam em determinadas situações que não estava coerente com o que o pai esperava. Os irmãos de José se portavam de tal forma em que o pai não se sentia lisonjeado, não se sentia honrado se visse o filho se portando daquela forma. Em outras palavras, os irmãos de José estavam fazendo trapaças que estavam envergonhando a casa de seu pai. E José, como via aquela situação, comunicava ao seu pai e dizia: eles estão fazendo isto e aquilo, meu pai, que não é do teu agrado, que não satisfaz os seus interesses. Queridos e amados irmãos, o que é que nós aprendemos? José não era um varão conformado, não era um varão que se satisfazia com os erros do seu irmão. Ele simplesmente se insatisfazia, ele denunciava para o seu pai que naquela ocasião estava representando o próprio Deus. Queridos e amados irmãos, no capítulo 12 do livro de Romanos está escrito: não vos conformeis, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. José queria mais de Deus. José estava embaixo das promessas, mas queria mais de Deus. Percebemos que uma das características do varão que quer ser frutífero, ou que é frutífero, é um homem que não se satisfaz com os erros que o mundo impõe. O mundo impõe um estilo que vai de encontro aos princípios das Sagradas Escrituras. O mundo impõe um estilo que vai de encontro ao modelo estabelecido pelos princípios cristãos. Mas nós, como servos de Cristo, nós como temente a Deus, nós como aqueles que seguimos os princípios do Evangelho do Senhor Jesus, nós não estamos satisfeitos. O mundo diz que casamento entre homens e homens, isto é normal, isto é uma coisa que deve acontecer, mas a Bíblia diz que ficarão de fora os homossexuais, os afeminados e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Estou citando este exemplo porque é a coqueluche da mídia no momento. Nós temos de ter a certeza de quais são as bases do Evangelho. As bases do Evangelho, queridos irmãos, não é de um mundo submeter-se, a igreja submeter-se aos moldes e os costumes mundanos, de forma alguma. As bases do Evangelho é da igreja estar marchando triunfante, conforme Salomão ele viu em sua visão, lá no capítulo 6, versículo 10 do livro de Cantares. Ele diz que esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e imponente como o exército que vem de uma batalha vitoriosa, esta não pode ser outra senão a igreja do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Quer ir bem, irmão, quer ir te irá bem, conforme o salmista garantiu, e te irá bem, conforme Deus garante na sua palavra. Quer ir bem, não se
erros deste mundo. Se você não tem condições, comece a orar, comece a clamar ao Criador dos céus e da terra, comece a colocar a situação diante daquele que tem o controle da história, e Ele vai te dar resposta. Bendito seja Deus. Se quer ir bem, faça como José. Não se satisfaça com os caprichos deste mundo, mesmo que sejam os amigos mais agradáveis para a sua vida. Não se satisfaça. Uma outra característica, queridos irmãos, outra característica de José está no capítulo 5. Se você quer ir bem onde você pôr a mão, se você quer ser um homem frutífero, uma mulher frutífera, onde você colocar a sua vida, no versículo 5 está escrito: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o aborrecia ainda mais. Queridos irmãos, de que adiantaria as nossas vidas se nós confessamos ser servos do Criador dos céus e da terra? De que adiantaria se nós confessamos que o Deus que nós servimos é o Deus que domina todas as coisas, se nós não experimentamos este poder, se nós não experimentamos esta glória? Queridos e amados irmãos, nós precisamos ter de uma forma clara e viva em nossas vidas que Deus tem muito mais para nos conceder. Deus tem muito mais. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: porque Deus é poderoso para fazer muito mais, acima do que pedimos e acima do que pensamos. Queridos irmãos, nós precisamos experimentar uma fé prática, uma fé que tem efeitos poderosos, uma fé que reflita nas nossas vidas, em todos os ambientes em que nós estivermos presentes. Está escrito, queridos irmãos, que Deus é um Deus prático, é um Deus que age, é um Deus que nos vê, é um Deus que nos contempla, e Ele quer intervir em nossas vidas. Mas, queridos irmãos, José tinha sonhos, aleluia. As manifestações espirituais, queridos irmãos, elas podem se dar de diversas formas. Ela pode se manifestar através de sonhos, pode se manifestar através da sua fé, pode se manifestar através de uma mensagem profética, desde que a sua fé vem estar viva, a sua fé vem estar ativa, a sua fé vem estar dinâmica, a sua fé venha ser frutífera, venha produzir efeitos na sua vida interior, bem como na sua vida exterior. José tinha sonhos, aleluia. A fé nos faz ver além. A fé nos faz ver além dos montes. A fé nos faz ver além dos erros. A fé nos faz ver além do conjunto que estamos ao redor. A fé nos convida a ter sonhos, a ver o impossível realizar-se. Foi justamente naquele contexto em que os irmãos estavam fazendo práticas errôneas, erradas, inaceitáveis perante o Pai. E José começou a ter visões, começou a ter sonhos. Queridos irmãos, se nós nos acomodarmos com os erros, nós não teremos frutos da revelação divina. Precisamos nos inconformar com este mundo, nos inconformar com este erro e anunciarmos os poderosos princípios expressos no Evangelho do Senhor Jesus.